Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Salmo 138, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje é muito bonito no sentido que no versículo 1 está assim: Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. E aqui o salmo não se trata de um Deus que fica observando e controlando nossas vidas, muito pelo contrário. É de um Deus que nos conhece profundamente e quando de fato tivermos coragem e quisermos aprofundar esse relacionamento com esse Deus que conhece o nosso ser, sempre há tempo. E que possamos não perder tempo e conhecer o nosso Deus. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da solenidade da Natividade de São João Batista. E seu nascimento anuncia a chegada dos tempos messiânicos, quando a esterilidade se torna fecundidade e a mudez exuberância profética. Nesse sentido, ao celebrar a Natividade de São João Batista, nós já olhamos para o futuro com esperança. Se nós pararmos para pensar, daqui 6 meses nós estaremos celebrando o Natal. Falar de João Batista é daquele que preparou o caminho do Senhor. E nesse sentido, entender também que a nossa vida é uma preparação contínua para que Deus esteja presente em tudo aquilo que nós estamos ou estivermos fazendo. E na primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, capítulo 49, dos versículos 1 ao 6, é conhecido como o segundo cântico do servo sofredor. E foi escrito durante o exílio da Babilônia, quando o povo de Israel se sentiu humilhado, disperso e sem esperança. E há aqui a apresentação da figura do servo do Senhor. Surge como alguém chamado desde o ventre materno, escolhido para restaurar Israel e levar a salvação a todas as nações. E com isso, nós já podemos entender que há uma prefiguração do Messias, Jesus Cristo. O servo não escolheu sua missão, foi chamado antes de nascer. Isso lembra Jeremias e também João Batista e Jesus. O chamado de Deus antecipa o tempo, pois nasce no eterno amor. Deus te conhece antes que o mundo te reconheça. Não és fruto do acaso, mas de um projeto divino. E no versículo 2 está assim: boca como espada afiada, palavra que fere, liberta e transforma. Flecha na aljava, preparado para o tempo certo, escondido até o momento de agir. Às vezes nos sentimos esquecidos, mas Deus nos guarda como flechas para o momento certo da missão. E a vocação, aqui apresentada nos versículos 5 e 6, nós podemos olhar para a vocação de João Batista, ao qual tem preparar o caminho do Senhor, e a missão de Jesus Cristo. Deus amplia a missão do servo, ser luz para os confins da terra, além das fronteiras, para que nossa vida leve esperança, luz e salvação a outros que talvez nunca ouviriam o Evangelho. E devemos entender inicialmente que o servo aqui é Cristo, e também nós devemos servir. Se Cristo é servo fiel por excelência e nós somos os seus discípulos, devemos servir. Essa é a nossa forma de existir. E na segunda leitura de hoje, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versículos 22 ao 26,
É um trecho que faz parte da pregação de São Paulo na sinagoga de Antioquia de Pisídia, durante sua primeira missão. Paulo está diante de judeus e tementes a Deus e usa elementos da história de Israel para apresentar Jesus como o Messias prometido. E ele apela às Escrituras, na história de Davi, apresenta a promessa de Deus e mostra que Jesus é o cumprimento perfeito dessa promessa. Onde no versículo 22, onde há uma figura e profecia, um filho de Davi reinará para sempre. Paulo mostra que Jesus é o legítimo herdeiro dessa promessa, não por força política, mas por eleição divina. E Santo Agostinho disse que Cristo é chamado filho de Davi, porque vem da sua linhagem segundo a carne, mas ao Senhor de Davi segundo a divindade. E Jesus, como cumprimento da promessa no versículo 23, da descendência de Davi, Deus fez surgir Jesus. A promessa de Deus não falhou. Jesus não é um plano B. Ele é o cumprimento pleno da aliança com Israel. A genealogia de Jesus comprova a legitimidade de sua descendência davídica. A fé em Jesus não rompe com a história de Israel, ela a plenifica. A Epifania manifesta Jesus como Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo, conforme está no Catecismo da Igreja Católica, no item 528. Ou seja, há todo um elemento de apresentar que a salvação tem nome, Jesus, a salvação tem história, ela nasce no coração da promessa de Israel, e a salvação tem testemunhas, os apóstolos, João Batista e as Escrituras. E o que nós temos para os dias de hoje no Evangelho, em Lucas 1, dos versículos 57 ao 66 e versículo 80. O nascimento de João Batista não é apenas um evento familiar, ele marca o início de uma nova etapa na história da salvação. E devemos aqui tomar cuidado, onde eu fui mencionando a história de Israel, não vamos confundir com os momentos vividos nos dias de hoje. Por qual razão? Ao olharmos para o nome de Israel, ou a própria história de Israel, naquele momento do tempo bíblico, há uma configuração de um povo e da relação do próprio Deus com aquele povo. As configurações de Israel nos tempos de hoje é diferente. Mas vamos olhar para a figura de João Batista, onde marca o início de uma nova etapa da história da salvação. João é o último dos profetas e o precursor do Messias. Sua vida, desde o ventre, é sinal que Deus intervém na história com poder e promessa. O nome João significa Deus é misericordioso e revela a nova dinâmica da graça que está para começar em Cristo. Não é apenas mais uma história. E nesse sentido, o que nós temos que olhar? A mãe de João era estéril e idosa, e o nascimento de João nos ensina que Deus não se submete às probabilidades humanas, sua fidelidade vai além dos limites naturais. E com tudo isso, há uma preparação. Deus, ele vai necessitando, ou ele vai colocando na história da salvação pessoas para que de fato o ser humano entenda o seu papel de importância na história da salvação, mas sendo importante, servindo a um propósito, servindo ao verdadeiro Deus da vida e do amor e da misericórdia. Celebrar São João Batista no seu nascimento é exatamente aquele que aponta também para o nascimento da esperança de nossas vidas, apontando já para um futuro ao qual já não é distante, um futuro que nós já sabemos que é presente, mas que possamos refletir que a cada dia deve nascer conosco uma proposta de vida diferente e de coragem, de fé. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.